Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles as mãos, os despediram. No podcast de hoje, nós continuaremos a tratar um assunto que é bem relevante para nós, neste mês em especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o tema das missões. No nosso último podcast, nós falamos sobre a responsabilidade da igreja, sobre a tarefa da igreja de discipular todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos que é responsabilidade, é dever da igreja, o seu papel, fazer missões não apenas no que diz respeito às nações que não conhece ainda Cristo, além das nossas fronteiras, mas também no lugar onde nós estamos situados. E hoje nós queremos tratar um pouco a respeito de um exemplo prático das Escrituras, de uma igreja do Novo Testamento, uma igreja neotestamentária, uma igreja primitiva que fazia missões desta forma, que entendia que o seu compromisso era a evangelização, era falar de Cristo para aqueles que estavam próximos, tanto para aqueles que estavam próximos, quanto para aqueles que estavam também em outras regiões, em outros lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Para esta conversa de hoje, eu quero convidar aqui o reverendo Edinaldo Fernandes, nosso pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, que estará comentando comigo a respeito deste texto nesta noite. E eu saúdo então o reverendo Edinaldo aqui, que está conosco. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Denis, boa tarde, na verdade, boa noite, né? E a todos os que irão nos ouvir, a nossa gratidão a Deus por suas vidas. E é, de fato, um momento assim, de muita alegria para nós. O mês de agosto é um mês especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil, um mês em que nós celebramos a chegada do missionário americano Rachbel Green Simonton em 12 de agosto de 1859. Então a data ela é bem oportuna para nós falarmos das missões e dos desafios missionários para a igreja de hoje. Exatamente, né? Então o nosso propósito nesses dois podcasts que nós estamos gravando é isso, entender um pouco a respeito do que é missões, porque às vezes a gente pensa que missões estão algo tão distante de nós, que a gente precisa atravessar um oceano, a gente precisa ir para um país muito longe do nosso, abandonar nossa cultura para que nós nos envolvamos com a missão que Deus tem dado à igreja. E como nós vimos através ali do último podcast em Mateus capítulo 28, que a missão da igreja é o discipulado, é fazer discípulo. Então, pastor, como eu havia dito aqui no começo, nós temos um exemplo bem expresso das Escrituras daquilo que Jesus ordenou em Mateus 28, que é a igreja de Antioquia, como nos está registrado aqui em Atos capítulo 13, nos versículos de 1 a 3. A primeira pergunta que me vem à mente aqui, lendo este texto, e eu faço a você para nos responder, é: o que esse texto nos ensina sobre a prática missionária da igreja primitiva? Como que a igreja ela lidava com essa questão da missão, podemos assim dizer? Bem, Denis, a gente percebe assim que o objetivo de Lucas, que foi o autor do livro de Atos, não é? Ele procura então descrever como que a igreja vai cumprir a grande comissão que Jesus falou em Mateus capítulo 28. Então a gente vai perceber que na sua narrativa, na descrição desse mover de Deus na história da sua igreja,
os acontecimentos, as pessoas e como que essa obra missionária ela vai ser levada adiante. Quando a gente percebe na leitura de Atos, é muito interessante a gente observar que nós temos uma mudança, não só no que diz respeito à igreja, mas nós temos também uma mudança no que diz respeito às pessoas. Atos ele é muito claro nesse sentido, porque percebemos que no cumprimento da missão muda-se a igreja líder, ela deixa de ser a igreja de Jerusalém, uma igreja que está evangelizando em Jerusalém, e até este momento de Atos 13 a gente percebe a igreja evangelizando os de perto, né? Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas agora surge a necessidade da igreja cumprir aquilo que Jesus disse em Atos 1:8, né? Falta agora os confins da terra. Então Samaria, Antioquia, fugiu aqui o nome, rapaz. Aqui é ao vivo, gente. Antioquia vai ser esta igreja que Deus vai usar para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então notem, até Atos capítulo 8, a gente percebe a igreja centrada em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém, e aí alguma coisa começa a mudar, porque vai mudar a igreja líder e vai mudar também os líderes, porque a partir de Atos capítulo 13, a personalidade, podemos assim dizer, central não é o apóstolo Pedro, porque ele é a figura predominante até Atos capítulo 12. Mas a partir de Atos capítulo 13, nós temos agora uma concentração nas ações do apóstolo Paulo, homem esse que Deus vai levantar juntamente com Barnabé para que as missões agora elas alcancem aí os confins da terra. Muito bom, pastor. Acredito que esse primeiro panorama ela é muito interessante. E é interessante também ver que a igreja de Antioquia ela ganhou proeminência no livro, como você mesmo destacou. E o texto aponta aqui que havia vários, né, pessoas trabalhando na igreja local. E o que essa questão, por exemplo, de haver ali profetas e mestres, homens de destaque, podemos assim dizer, pessoas que estavam lá na linha de frente, servindo a igreja, homens de renome como Barnabé, Paulo, eles então foram separados para uma obra missionária, se a gente pode dizer assim. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que eles estavam servindo a igreja local. Então eu acho assim que a prática missionária da igreja de Antioquia começa ali na localidade. O que você tem a nos informar a respeito disso? Bem, Denis, sobre a questão do avanço missionário e da prática evangelística na igreja primitiva, o que a gente pode perceber assim de maneira mais superficial é que com a descida do Espírito Santo, conforme está descrito em Atos capítulo 2, havia judeus ali de todas as nacionalidades. Percebemos a partir daquele movimento, daquele fenômeno, um avanço missionário da igreja. E com isso a gente aprende que muito do que foi feito também, conforme está descrito em Atos, não foi por um trabalho orquestrado, planejado, missionários que foram enviados. Não, a evangelização ela aconteceu, podemos assim dizer, em grande parte, através dos leigos. Pessoas que estavam em Atos capítulo 2, ouviram o Evangelho, ouviram a pregação do Evangelho, e eles agora voltam para suas cidades e eles começam a pregar o Evangelho na sua cidade. Por isso que você vai ter a igreja em Roma, não sabemos quem plantou essa igreja, não foi Paulo, né? Quem é que plantou a igreja em Antioquia? Possivelmente eram irmãos anônimos, leigos, né? Então a gente percebe que não foram os apóstolos os únicos evangelizadores, não foram os apóstolos os únicos plantadores de igreja. Esse trabalho ele não foi terceirizado e isso mostra que a igreja, muito do que ela fez já naqueles dias, se deu por pessoas anônimas, por pessoas que não fizeram parte desse círculo apostólico. E isso já serve para elucidar
muitas das dificuldades que nós enfrentamos hoje, quando muitas das vezes os membros das igrejas acham que quem tem que pregar o evangelho é apenas aqueles que estudaram, que se prepararam, os pastores, os evangelistas, gente que fez curso e assim por diante, quando na verdade a igreja avança através de irmãos, irmãs, gente simples, gente que não teve aquela formação toda, mas que entendeu o evangelho, entendeu os fundamentos assim da obra redentora de Jesus, e eles então começam a propagar essas verdades. Isso aconteceu conforme está descrito em Atos. Atos é essa declaração a respeito daquilo que cada um de nós podemos e devemos fazer em relação à propagação do evangelho. E quanto à igreja de Antioquia, eu acho sensacional a descrição que nós temos, tão sucinta, mas tão rica, nestes poucos versos que descreve a respeito da igreja. Eu costumo dizer que aqui nós temos as marcas de uma igreja que Deus usa. E uma das coisas que me chama a atenção nessa igreja é exatamente a questão da barreira racial, né? A gente percebe uma igreja que tinha pessoas ou representantes de diversos lugares, gente com nacionalidades diferentes, gente com cultura diferente, gente que tinha assim formações diferentes, e a Bíblia vai dizer que esta igreja, que estes irmãos estavam todos juntos servindo. O que mostra que uma igreja, ela avança, ela cumpre com o seu papel quando ela não permite que barreiras raciais se transformem em muros de separação. É o que nós temos aqui, nós temos gente de classe social elevada, nós temos gente aqui de cultura, nós temos pessoas aqui de cores diferentes, né? Nós temos o Níger, que era um africano negro. Então, isso é descrito para nós a fim de nos ensinar que realmente os muros de separação, eles caíram com a crucificação, que isso não deve estar presente na vida da igreja, o que lamentavelmente a gente acaba percebendo, principalmente em contextos políticos, né? Onde a gente acaba permitindo que determinadas ideias, que determinadas posições, elas acabam dificultando os relacionamentos entre os irmãos. Então, se a pessoa ele apoia determinado candidato, ele começa a nutrir um sentimento de antipatia por aquele que talvez não tenha as mesmas ideias que você. E nessa igreja a gente percebe que a igreja avança, que o trabalho missionário pode avançar quando a igreja ela transcende uma das barreiras, e dentre elas nós temos aqui a barreira racial. Brilhante isso, né? Pensar a respeito da Igreja de Cristo, da beleza da Igreja de Cristo nesse sentido, nos encoraja, né? As pessoas aí, elas estão, como você disse mesmo, nessas narrativas aí sociais, pedindo respeito, igualdade ali entre raças, podemos dizer assim. E na igreja é o primeiro lugar onde essas coisas nunca devem existir, que essas barreiras já devem estar rompidas, né? E todos nós somos membros de um corpo, né? Somos membros aí da igreja que Deus estabeleceu no mundo todo, né? Perfeito. É interessante. Algo também, pastor, que me chama a atenção aqui era a primeira frase do texto, diz assim, né, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eu consigo linkar estes profetas e mestres diretamente à ordem de Mateus 28, porque o que é fazer discípulo, né? Se não pregar, que era aquilo que o ofício do profeta fazia, que era anunciar, proclamar e ensinar o evangelho de Jesus Cristo, né? Ou seja, então, a igreja ela existe porque ela é missionária, se a gente pode entender isso, né? A igreja deve ser missionária em todas as suas práticas ministeriais, porque tudo envolve, ou seja, proclamação, envolve um ensino. E foram estes que foram separados para serem aqueles que foram, né, plantadores de igreja, né, levaram o evangelho aí para todos os outros lugares. E com isso, eu penso, né, e já faço a pergunta para você, né, sobre o perfil de Paulo e Barnabé, né, que foram destes homens aí que destacavam-se como profetas e mestres. O Senhor separou a Paulo e a Barnabé para uma obra específica que eles tinham chamado.
O que você pode destacar um pouco do perfil desses dois homens, né? E também, se você, não sei se você pode falar um pouquinho do trabalho, talvez que eles desenvolviam ali em Antioquia, naquele momento em que eles estavam servindo ao Senhor. Bem, Denis, quando a gente olha para esta igreja, eu creio que a gente tem muitas lições aqui a tirar da vida desses irmãos, não é? Porque quando você toca na questão que havia na igreja profetas e mestres, veja, eu percebo aqui uma igreja onde realmente as vaidades elas não tinham lugar, elas não tinham espaço, não é? Não tinha espaço porque o texto nos fala que havia profetas e mestres, ou seja, pessoas com perfis diferentes, né? Gente com vocações diferentes. Então havia uma pluralidade, né, nesta igreja. E profetas, eu gostei de uma definição de um autor que diz o seguinte: o profeta falava a respeito daquilo que Deus havia dito, e os mestres, eles têm a responsabilidade de explicar o que Deus disse, né? Então o profeta é aquele que tem uma palavra mais direta, o mestre é aquele que esmiuça a coisa, né? Aquele que vai detalhar essas verdades reveladas de Deus. O profeta não, o profeta ele tem uma mensagem específica, ele tem uma mensagem clara. Aí vem o mestre, ele vem agregando mais coisas a respeito daquilo que o profeta falou. Então, Deus precisa de ambos, né? Deus precisa daqueles que está sempre trazendo uma palavra direta, uma mensagem bem objetiva, e essas pessoas entendem o suficiente para crer, e agora eles começam a fazer parte de uma igreja local, e agora entra o papel do mestre, né? Por isso que o pastor é também um mestre, porque ele tem a responsabilidade de esmiuçar, de detalhar, de explicar essas verdades reveladas, né? E nessa igreja a gente percebe que não havia competitividade. Era uma igreja sem vaidades, as pessoas entendiam cada um as suas funções, ninguém queria se contrapor ao outro, pelo contrário, é um cooperando com o trabalho do outro, é um entendendo a sua vocação, e elas se complementavam. Eu acho lindo a gente ter essa ideia a respeito da igreja. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala à igreja de Corinto, ele diz que naquela igreja não faltava nenhum dom. Então, a igreja de Jesus, ela é completa, porque nós temos aquilo que nós precisamos. Então, a gente não tem que ficar querendo comparar, a gente não tem que ficar querendo imitar, nós temos que ser nós mesmos e cumprir aquilo que Deus nos vocacionou para ser e fazer. E aí, quando a gente percebe essa questão desta separação de Barnabé e Paulo, é interessante a gente observar o seguinte, que intencionalmente o autor aqui, que foi Lucas, ele coloca, eu falei Paulo, mas o nome dele não mudou ainda, né? Ele aqui está como Saulo. E observe que Lucas diz assim, ele vai mencionando os nomes, né? Havia lá, no verso 1, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, que era o Manaém, que era outra pessoa, né? Que era um colasso de Herodes, que era irmão assim, de criação de Herodes Antipas, era alguém que transitava ali no Palácio Real. Então imagina para você ver, era um cara realmente da alta sociedade, fazia parte dessa igreja. E aí menciona agora, cadê? E aí depois nós temos Saulo e Barnabé. Então veja você que esses dois irmãos, eles não aparecem ali no primeiro momento entre os grandes figurões, se é que a gente pode dizer assim, né? E Saulo, sobretudo, ele aparece no final da lista. É interessante isso, né? Porque a igreja, veja bem, todos esses irmãos tinham uma característica. Eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão servindo ao Senhor. Eles estão servindo ao Senhor. É uma palavra muito linda, a NVI substituiu essa palavra servir por adorar. Mas a palavra grega aqui é leitorgel, de onde vem a palavra liturgia. Liturgia essa que estava relacionada àquilo que os sacerdotes faziam lá na antiga aliança. E no pensamento grego, a palavra era associada a um funcionário público.
dando a ideia, sim, de que eram pessoas que estavam desempenhando uma função espiritual, né? Dando essa ideia de alguns aspectos de continuidade entre a igreja do Novo Testamento e a igreja do Antigo Testamento. Mas veja, esses irmãos estão servindo. Esses irmãos, eles não estão ali, um contemplando, o outro desatento. Não, todos eles, apesar daquilo que eles eram, apesar de toda a sua capacidade, veja bem, eles têm algo em comum. Eles estão servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, a gente entende que uma igreja, ela pode fazer muito, ela pode avançar muito quando nós entendemos que nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para cooperar, e Deus vai usar quando a gente tiver humildade para servir. Por isso que Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, eles são escolhidos aqui, não é, pelo Espírito Santo. Agora observem, eles estão servindo, eles estão jejuando e eles estão orando. Tá certo? Observe que essas coisas estão acontecendo, né? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles estão orando, e aí o Espírito Santo, nesse ambiente de serviço, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de proclamação da palavra, o Espírito Santo então separa esses dois irmãos. Uma aplicação simples, conforme o Ronaldo Lidório diz, que Deus não manda para longe quem não é bênção perto. Né? Antes deles serem bênção longe, eles eram bênção perto. A igreja, às vezes, quer ser bênção longe, mas esquece que ela tem que ser também bênção perto. A gente, às vezes, quer alcançar quem está longe, mas a gente, às vezes, não pensa em alcançar quem está perto. Estes irmãos, antes de mais nada, eles estão servindo a igreja local, eles estão sendo bênção naquela igreja. Então, uma pessoa que se prontifica para ser missionário, a grande questão é, está sendo bênção perto? Uma pessoa que se sente vocacionada por alguma coisa, a grande questão é, está sendo bênção nessa igreja local? Ou é alguém apático, alguém indiferente, alguém que não se envolve, alguém que não se importa? O texto diz que eles estavam servindo, então não manda para longe quem não é bênção perto, porque quem não é bênção perto não vai ser bênção longe. Então, esses irmãos, antes de qualquer outra coisa, eles não estavam ali se organizando para pensar a respeito das missões. Essa não é a ideia. O texto diz que a igreja não estava reunida para traçar um plano missionário. Não, isso foi coisa que aconteceu enquanto eles estão servindo, enquanto eles estão se consagrando, eles estão jejuando, eles estão orando. É nesse contexto que o Espírito Santo, então, direciona essa palavra específica a respeito de um trabalho específico para aqueles irmãos. Agora, detalhe. O texto fala do que eles deveriam fazer, mas não fala onde eles deveriam fazer. Né? Então, coisas de Deus, e eles precisavam ter muita fé simplesmente para dizer o seguinte, Deus está mandando ir, mas não falou para onde. Então, vamos tocar o barco. Eu acho impressionante, porque eu consigo trazer desse texto aqui algumas aplicações sobre como deveria ser a prática missionária da nossa igreja de hoje. Né? Por exemplo, né, todos estão servindo. Né? Não existe diferença entre aqueles que são oficiais no serviço, vamos dizer assim, eles são separados como pastores, presbíteros, missionários, para desempenhar uma função que às vezes até eles já vinham desenvolvendo na igreja, como era a prática de todos. Ou seja, a igreja é um lugar de todos servirem. Se a gente for pensar nisso. E alguns são separados para um serviço, vamos dizer assim, um pouco mais específico, como vejo no caso de Saulo e Barnabé. Com isso eu vejo a prática missionária da igreja, ou seja, como que a gente vai levantar pastores, missionários, presbíteros, observando aqueles que estão servindo, acho que é algo que é preponderante para a nossa prática hoje. Como que a gente deve fazer? Então, ou seja, quem envia, quem manda, por exemplo, para as missões, é sempre a igreja. E eu falo isso dentro daquele contexto de que
Existem muitas pessoas, muitos jovens, como eu já fui uma vez, eu quero ir para as missões, eu quero ir, mas eu vou com uma mochila nas costas, vou sem algum respaldo de uma igreja, vou sem ninguém lá me dando o suporte. Isso não é a prática missionária bíblica, ou, né, de que a gente deve, olhando para esse texto, a gente deve se adequar. A gente deve entender, né, que Deus é quem separa e a igreja quem manda, né? Porque quem enviou foi, né, foram impondo as mãos sobre eles, enviaram e eles foram, né? Que a gente não sabe para onde, né? Enviando, pois pelo Espírito, né, como diz lá no versículo 4, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, ou seja, eles foram indo, como diz lá o texto de Mateus 28, indo, né? Não ide, indo, talvez seria a tradução melhor ali daquele imperativo, né? Bem, eu estou acho que meio enrolado aqui, mas só para poder complementar isso, como então deve ser a visão missionária de uma igreja local nos dias de hoje? O que a igreja local deve se entender como missões, tanto aqui quanto acolá? O que você pode dizer para a gente a respeito disso? Eu acredito que a lição de Jesus, Denis e demais irmãos e ouvintes, o ensino de Jesus, ele é claro em Atos 1:8. Né? Nós temos que... Vamos pegar lá Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18 a 20, a ênfase não está em ir. Só ir não é suficiente. A ênfase do texto de Mateus 28, 18 a 20 é fazer discípulos. Então veja bem, se a igreja realiza várias atividades, várias programações e passa um ano inteiro só fazendo isso, mas se ela não fez discípulo, ela não cumpriu a missão de Jesus. Ela cumpriu apenas uma questão, a edificação de quem já está dentro, mas ela não fez nenhum movimento, nenhum esforço para alcançar quem está fora. Então, a missão prioritária da igreja é fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Então a gente envia missionários para trabalhos específicos, conforme aconteceu na igreja de Antioquia, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, mas veja, a coisa continuou em Antioquia, a igreja continuou cumprindo a sua missão. Não, nós mandamos os missionários, eles estão evangelizando por nós longe e nós estamos aqui apenas financiando esse trabalho missionário. Não deve ser assim. A igreja, às vezes, ela confunde as coisas entre cooperar financeiramente com o trabalho missionário não significa necessariamente deixar de fazer missões perto. A gente sustenta a obra missionária para quem foi para longe, mas a igreja continua cumprindo a sua missão para quem está perto. Aqueles irmãos que ficaram continuaram servindo, continuaram pregando, continuaram proclamando. Então a igreja, às vezes, ela separa as coisas. Não, agora é tempo da gente fazer missões transculturais, então vamos apenas sustentar a obra missionária. Não, vamos abrir mão da obra missionária e vamos investir só na obra local. Não, essa questão não deve acontecer. A igreja tem que fazer ambas as coisas simultaneamente, não é? Vamos evangelizar só em Jerusalém, depois a gente vai para a Judéia e vamos deixar Jerusalém, depois a gente vai para Samaria, então vamos deixar a Judéia e Jerusalém, e agora vamos só para os confins da terra, vamos esquecer Jerusalém, Judéia e Samaria. Não, tem que fazer a coisa simultaneamente. Então, como que a gente faz simultaneamente? Evangelizando aos de perto, ajudando aqueles que estão longe, e a obra missionária avança nesse sentido. Outro detalhe, a igreja local, ela é um instrumento usado por Deus para levantar, confirmar e enviar missionários, né? Aqueles irmãos, eles tinham a confirmação dos membros daquela igreja. O Espírito Santo, quando disse separai-me agora Saulo e Barnabé, eles já haviam dado provas, já haviam dado evidências externas, né, do seu chamado, internas do seu chamado. Eu confesso que eu me sinto muito desconfortável quando a gente às vezes não vê nenhum envolvimento acentuado, não é? E aí de repente, eu quero ir para missões, eu quero ser missionário, mas puxa vida, sempre foi tão indiferente, não se envolvia, não se importava, não se preocupava. Como assim? Então, veja bem, o texto nos fala de evidências, né? Então eles estão servindo ao Senhor, dedicados, sem vaidades, cada um dando a sua contribuição. Então a igreja,
ela tem que estar atenta a isso. Ela sustenta trabalhos missionários, mas ela não pode de maneira nenhuma esquecer de fazer missões perto onde ela está. Eu acho que dentro do nosso contexto a gente precisa pensar muito nisso, né? Aí fica uma pergunta para você que está nos ouvindo: qual que é o teu envolvimento com a igreja local? Nós temos que nos envolver com as missões transculturais, financiando, né, suportando financeiramente, mas também nos engajando com eles, né, em oração, ligando, né, fazendo uma videoconferência com um missionário que às vezes está lá longe da família, suportando-os em todos os momentos. Mas qual tem sido o nosso envolvimento para com a evangelização, por exemplo, da cidade de Osasco? Precisamos pensar, porque não são só os oficiais separados ali, presbíteros, pastores, evangelistas, seminaristas, missionários que desempenham essa função, mas como o texto nos diz mesmo, aqueles que estão ali de fato, né, trabalhando, aqueles que fundaram a igreja que eram leigos, né, precisamos nos engajar juntos nesse trabalho. Então, a gente deixa a pergunta para você aí: o que você pode fazer para se engajar mais no trabalho missionário da Igreja Presbiteriana, especificamente da Igreja Presbiteriana de Osasco, aqui na nossa cidade, né, no nosso estado, no nosso país e também no mundo, nas nações? Como você pode se engajar com isso mais, né? E tendo entendimento também que Deus tem nos dado várias oportunidades, né, pastor, de pregar o evangelho, como a questão da internet hoje, podcast, vídeos, transmissão de culto. Quantos nós não temos visto que tem ali chegado ao conhecimento deles de Cristo e do que é da igreja através de transmissão pela internet? Ou seja, temos de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado também, né? Então, da minha parte, eu deixo esse conselho para nós, né? Essa conselho, essa pergunta, né? Como que eu posso me envolver mais com esta igreja? Como que eu posso me envolver mais com o discipulado cristão que está acontecendo aqui, de fato, efetivamente, como membro do corpo de Cristo, né? E deixa aí, pastor, uma pergunta, né? Não uma pergunta, né? Qual que é o conselho que você dá, né, aos irmãos nesse instante? Também referente a isso, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Bem, Denis, enquanto você fazia as suas colocações, eu estava aqui pensando a respeito de dar um conselho aqui aos nossos ouvintes, né? O que é que eu tenho percebido? Primeiramente, eu sou muito grato a Deus pela boa formação doutrinária, teológica que ela dá aos seus pastores. O pastor presbiteriano, ele pode até dar assim uma desviada doutrinariamente, mas não é por falta de informação, não. A informação ele recebeu correta e agora compete a ele se vai andar conforme aquilo que ele recebeu ou não, não é? Então, louvado seja Deus pelos pastores, você que passou pelo seminário recentemente, você é testemunha a respeito disso. Agora, eu acho que esse zelo doutrinário, ele trouxe consigo, na minha humilde opinião, ele criou algumas dificuldades, porque parece que ele gerou um medo na parte dos nossos membros, né? Então, parece que pregar a palavra é uma coisa assim que ficou tão difícil, né? Exige tanto que a gente não tem mais a ousadia de pregar. E a gente acabou delegando isso apenas àqueles que se prepararam academicamente. E isso não deveria acontecer, né? Porque a gente percebe já naquela igreja que, apesar dos apóstolos, gente que caminhou com Jesus, gente que tinha uma capacidade intelectual extraordinária, gente que, apesar de não ter caminhado com Jesus, teve um encontro tão extraordinário com Jesus, que foi o caso de Paulo, alguém de uma formação cultural, judaica assim, excepcional, né? Mas veja, nem por isso a gente deixa de perceber a força da igreja e da evangelização naqueles dias através dos leigos. Gente que estava lá em Jerusalém, que ouviu o evangelho, que a gente não sabe os nomes, que a Bíblia não faz questão de mencioná-los, porque realmente não é difícil, né? Mas eles voltaram para suas cidades, eles começaram a pregar o evangelho e a igreja nasceu assim.
E hoje nós estamos apenas esperando que os nossos pastores preguem, que os nossos missionários preguem, que aqueles que receberam uma formação preguem. Eu acredito que nós precisamos desconstruir um pouco essa ideia, né? Lógico, compete aos pastores dar a melhor instrução para os membros, procurar auxiliar e ajudar da melhor maneira possível, mas eu acho que há muito medo por parte dos nossos membros, né? Medo de falar uma bobagem. E eu me lembro dos meus primeiros meses de convertido, até hoje eu falo muita bobagem, assim, né? Falo algumas coisas assim que não tem nada a ver. Minha esposa às vezes me puxa muito a orelha por causa disso. Às vezes eu falo intencionalmente para dar uma provocadinha mesmo, né? Mas eu agradeço muito assim, a paciência daqueles irmãos, diante de coisas que eu falava naqueles dias, que hoje eu fico pensando, meu Deus, olha, ainda bem que aqueles irmãos foram muito pacientes, né? Dado aí as coisas que a gente falava. Então eu creio que nós precisávamos assim ser mais descomplicados. Eu acho que nós somos críticos demais, sabe? Eu acho que isso prejudicou muito. Então a gente está muito atento assim naquilo que as pessoas vão falar, a gente observa muito, a gente fica vendo se eles vão fazer as conjugações assim bem corretas, né? Se eles vão ser bons oradores e tudo. Eu acho que isso acaba criando assim ou intimidando muito. Então você que está nos ouvindo ou que irá nos ouvir, eu quero encorajar você. Fale de Jesus, tá certo? E o que é anunciar Jesus? É você falar a respeito daquilo que você era antes de conhecê-lo e aquilo que ele fez na sua vida. E que diferença isso tem feito no seu dia a dia. Né? Fala dos feitos de Deus na sua vida, essa sua experiência de conversão, como que o Evangelho mudou a sua vida. Compartilhe isso, né? Vamos criar mais coragem para poder falar de Jesus. É isso aí. Falar daquilo que Cristo fez por nós. É tão simples, né? Quem Ele é? Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz e me salvou. É isso aí a mensagem do Evangelho, irmãos. A gente não pode complicar mais do que isso, né? Nós agradecemos a você que nos acompanhou, tem acompanhado os nossos podcasts aqui sempre. Louvamos a Deus e esperamos em Cristo mesmo que você se sinta encorajado pelo Espírito de Deus a falar de Cristo, a anunciar aquilo que Cristo tem feito na tua vida, e seja aí para a pessoa que está mais próxima de você, né? Com quem você trabalha, com quem você convive. Que Deus abençoe e que você tenha aí um final de semana cheio de graça, paz e também muito frio, né? Pela nossa expectativa aí desse próximo final de semana. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Que Deus o abençoe.